Os gêmeos milionários se recusavam a comer até que sua nova babá negra fizesse algo. O pai viúvo acabou se casando com ela. Essa pessoa não vai tocar na comida dos meus netos. A voz estridente de Vivian Blackwood ecoou pela mansão de $3 milhões enquanto apontava um dedo perfeitamente manicurado para Camila. Olhe só para ela, Thomas. Você realmente acha que alguém assim sabe como cuidar de crianças da nossa linhagem? Camila permaneceu imóvel na entrada da cozinha de mármore italiano, segurando sua bolsa com dignidade enquanto observava a cena se desenrolar. Aos 28 anos, enfermeira pediátrica formada com honras pela Universidade de Atlanta, ela já havia enfrentado preconceito antes, mas nunca de forma tão descarada quanto estava vendo agora. Thomas Blackwood, viúvo há 8 meses, olhava desconfortavelmente entre sua sogra e a nova babá que acabará de contratar. Seus gêmeos de 5 anos, Lily e James, mais uma vez se recusavam a comer, perdendo peso perigosamente desde a morte de sua mãe. 3 babás anteriores, todas brancas, todas adequadas segundo Vivien, haviam fracassado miseravelmente. Mãe, por favor, Thomas tentou intervir, mas foi imediatamente interrompido. Não me venha com isso, Thomas. Você contratou essa jovem sem nem mesmo me consultar. Essas pessoas têm métodos estranhos, comidas exóticas que podem prejudicar as crianças. E se ela trouxer doenças? E se? E se eu realmente conseguir ajudar seus netos? Camila interrompeu gentilmente, sua voz calma contrastando com a histeria de Vivien. Porque, pelo que posso ver até agora, eles estão definhando sob os cuidados adequados que a senhora tanto valoriza. Silêncio que se seguiu foi cortante. Vivien empalideceu diante da ousadia da resposta, enquanto Thomas ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a firmeza da nova funcionária. Do andar de cima, o choro suave e constante dos gêmeos continuava. Um som que havia se tornado a trilha sonora daquela casa desde o funeral. Camila havia crescido como filha única de uma mãe solteira nos subúrbios de Atlanta. Trabalhará desde os 14 anos para pagar a faculdade, especializando-se em trauma infantil depois de perder o próprio pai aos 6 anos. Ela sabia como reconhecer crianças enlutadas e sabia exatamente como ajudá-las. Mas também sabia que estava entrando em território hostil. Posso pelo menos tentar? Perguntou diretamente a Thomas, ignorando. Vivien completamente. 3 dias. Se em 3 dias eu não conseguir fazê-los comer uma refeição completa, vou embora sem causar problemas. Vivien bufou indignada. Thomas, você não pode estar considerando seriamente. 3 dias, Thomas concordou, estendendo a mão para Camila. Mas com uma condição: minha sogra supervisiona tudo. Camila apertou sua mão, sentindo a textura áspera das unhas roídas, um sinal de estresse que ela reconheceu. Perfeito. Ela pode aprender uma coisa ou duas no processo. Naquele momento, enquanto Vivien engasgava com sua indignação e Thomas a observava com uma mistura de esperança e ceticismo, Camila manteve uma expressão serena. O que eles não sabiam era que ela já havia pesquisado extensivamente sobre aquela família, conhecia cada detalhe do trauma das crianças e tinha um plano que ia muito além de simplesmente fazê-las comer. Nos primeiros 15 minutos dentro da mansão Blackwood, Camila já havia catalogado mentalmente cada sinal de negligência emocional que as outras babás haviam ignorado completamente. Lily estava escondida embaixo da escada, abraçando um cobertor sujo que obviamente não era lavado há semanas. James permanecia trancado em seu quarto, construindo torres com blocos apenas para derrubá-las violentamente. Comportamento clássico de uma criança processando trauma de abandono. Olhe, Vivien apontou dramaticamente enquanto Camila se ajoelhava para falar com Lily na altura dos olhos. Essa pessoa está sujando meu tapete persa de $15 mil. Thomas, você está vendo isso? Thomas observou Camila conversar suavemente com Lily, que pela primeira vez em meses havia parado de chorar. Ela parece estar se conectando com as crianças. Mãe, conectando, Vivien. Bufou. Essas pessoas sempre foram boas para trabalhar na cozinha, limpar a casa, cuidar do jardim. Mas cuidar de crianças da nossa classe social? Isso é completamente diferente. Lily e James precisam de refinamento, educação adequada. Não dessas influências. Camila fingiu não ouvir enquanto Lily sussurrava em seu ouvido: vovó não gosta de você. Ela não gostou da última babá porque era muito jovem, da anterior porque era muito baixa. E agora não gosta de você por quê? Porque sou negra, Camila completou naturalmente, sem nenhum constrangimento. E o que você acha disso? Lily a estudou com olhos curiosos de 5 anos. Mamãe sempre dizia que pessoas de cores diferentes fazem um mundo mais bonito, como um arco-íris. Naquele momento, Thomas sentiu algo apertar em seu peito. Isabela, sua falecida esposa, realmente costumava dizer isso, algo que ele havia esquecido completamente nos últimos meses de luto. Vivien, que havia escutado a conversa, empalideceu. Thomas, você não pode deixar ela colocar essas ideias na cabeça das crianças. Elas vão crescer pensando que... Pensando que exatamente... Thomas interrompeu, confrontando sua sogra diretamente pela primeira vez em meses. Que pessoas diferentes merecem respeito.
Enquanto a discussão escalava na sala de estar, Camila aproveitou para examinar James, que havia descido as escadas, atraído pelas vozes. O menino estava visivelmente desnutrido, com olheiras profundas e um tremor nervoso nas mãos, sinais que ela reconheceu de seu tempo trabalhando na ala pediátrica do Hospital Infantil de Atlanta. James disse suavemente: quando foi a última vez que você dormiu a noite toda? O menino a olhou surpreso. Ninguém nunca havia lhe feito essa pergunta antes. Não me lembro. Às vezes tenho pesadelos de que mamãe está perdida e com fome. Camila sentiu, compreendendo imediatamente o padrão. Trauma de abandono combinado com culpa do sobrevivente. Ela havia visto isso dezenas de vezes durante seus 8 anos no hospital, especialmente com crianças que haviam perdido pais em acidentes. E se eu te contasse um segredo? Sussurrou conspirativamente. Eu também perdi meu papai quando tinha sua idade. E sabe que aprendi? Mamães e papais nunca estão realmente perdidos quando estão em nossos corações. James a observou com uma intensidade que fez Camila perceber que havia tocado em algo profundo. Atrás dela, a discussão entre Thomas e Vivien continuava a escalar. Ela está aqui há menos de 1 hora e já está fazendo lavagem cerebral nas crianças. Vivien delirava. Isso é exatamente sobre o que eu estava falando. Elas têm seus próprios métodos. Thomas. Métodos que não se adequam à nossa família. Métodos. Thomas repetiu, incrédulo. Você quer dizer falar com elas como seres humanos? Foi nesse momento que Camila tomou uma decisão. Levantou-se calmamente, limpou as mãos e caminhou até onde Vivien gesticulava dramaticamente. Senhora. Blackwood, disse em uma voz profissionalmente calma que fez todos pararem de falar. A senhora está certa sobre uma coisa. Eu realmente cresci em um ambiente diferente do seu. Vivien sorriu triunfantemente, pensando que finalmente havia vencido. Cresci em um lar onde minha mãe trabalhava 3 empregos para me manter na escola. Camila continuou, onde estudei enfermagem pediátrica com bolsa de mérito acadêmico, onde aprendi que crianças traumatizadas precisam de compreensão, não julgamento, e onde descobri que a cor da minha pele nunca determinou minha capacidade de cuidar de qualquer criança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Thomas observou Camila com um olhar que misturava admiração e vergonha pela atitude de sua sogra. Enfermeira. Ele repetiu. Você tem diploma em enfermagem. Enfermagem pediátrica especializada em trauma infantil. Camila confirmou. Trabalhei no Hospital Infantil de Atlanta por 8 anos antes de me mudar para cá. Suas crianças estão apresentando sinais clássicos de depressão reativa e transtorno de estresse pós-traumático. Nada que não possa ser tratado com paciência e protocolo adequado. Vivien empalideceu. Havia passado os últimos 15 minutos atacando uma profissional de saúde qualificada baseada puramente em preconceito racial. Mas você se candidatou para ser babá, gaguejou. Porque às vezes, Camila respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos, precisamos estar exatamente onde o universo quer que estejamos. E algo me diz que essas crianças precisam de muito mais do que apenas uma babá. Naquele momento, com Vivien claramente desarmada e Thomas olhando para ela com uma mistura de respeito e curiosidade, Camila sabia que havia plantado a primeira semente de sua verdadeira missão ali. O que eles ainda não sabiam era que sua mudança para aquela cidade não havia sido coincidência e que sua conexão com a família Blackwood era muito mais profunda do que qualquer um deles poderia imaginar. Durante os 3 dias seguintes, algo extraordinário começou a acontecer na mansão Blackwood. Pela primeira vez em 8 meses, Lily e James não apenas comeram refeições completas, mas pediram mais. Camila havia implementado o que chamava de protocolo de reconexão emocional, uma técnica que havia aprendido trabalhando com crianças órfãs no hospital. Impossível, Vivien murmurava, observando da janela da sala enquanto Camila brincava no jardim com as crianças. Ela deve estar dando algum tipo de medicamento para eles. Isso não é natural. Thomas, por outro lado, não conseguia tirar os olhos da cena. Havia meses que não via seus filhos rirem daquela forma. Camila havia transformado um simples almoço em uma experiência divertida, ensinando Lily e James a fazer sanduíches em formato de animais enquanto contava histórias sobre nutrição que as crianças absorviam como esponjas. Ela tem diploma de uma universidade de verdade. Vivien perguntou suspeitosamente quando Thomas mencionou as qualificações de Camila durante o jantar. Porque essas instituições do Sul nem sempre têm os mesmos padrões das nossas universidades de elite. Universidade de Atlanta, mãe. Uma das melhores do país para medicina pediátrica. Thomas respondeu, servindo dose de mais vinho. E ela se formou com as maiores honras. Vivien bufou. Maiores honras ou não, Thomas. Você precisa pensar no futuro das crianças. Os vizinhos já estão falando. Margaret Wellington me ligou ontem perguntando sobre a nova funcionária. Você sabe como essas coisas se espalham em nossa comunidade. Foi então que Camila apareceu na porta da sala de jantar segurando um tablet. Sr. Blackwood. Preciso falar com o senhor sobre o progresso das crianças. É protocolo hospitalar documentar tudo. Thomas fez sinal para ela se aproximar, mas Vivien se levantou abruptamente. Thomas. Isso pode esperar. Temos assuntos familiares para discutir. Na verdade,
Camila disse calmamente, deslizando o tablet pela mesa. Isso é um assunto familiar. Lily ganhou 1,2 kg em 3 dias. James parou de ter pesadelos e ambos apresentaram sinais significativos de recuperação do trauma de abandono. Thomas pegou o tablet, impressionado com a documentação detalhada que Camila havia preparado. Gráficos de peso, análises comportamentais, fotografias das crianças sorrindo, tudo meticulosamente registrado com horários e observações técnicas. Onde você aprendeu a escrever relatórios assim? Perguntou, genuinamente impressionado. Protocolo hospitalar padrão. Camila respondeu. Sempre documentamos progresso em casos de trauma infantil. Mas há algo mais que preciso discutir com o senhor. Vivien se sentou novamente, claramente desconfortável com a competência profissional que Camila demonstrava a cada interação. James me contou algo interessante hoje. Camila continuou, observando as reações de ambos. Ele disse que sua mãe costumava cantar uma música específica para eles para ajudá-los a dormir. Brilha, brilha, estrelinha. Mas em uma versão diferente. Ele a chamou de música da mamãe negra. Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Thomas empalideceu, derrubando o tablet na mesa. Vivien congelou como mármore. Eu não entendo. Thomas gaguejou. Crianças têm memórias interessantes. Camila disse suavemente. Às vezes lembram coisas que adultos prefeririam esquecer. James também mencionou que sua mãe tinha uma amiga especial que cantava para eles quando ela estava muito doente. Naquele momento, o telefone de Camila vibrou. Era uma mensagem que ela estava esperando desde que chegara à cidade. Com licença, disse, olhando para a tela. Preciso atender. É importante. Camila saiu da sala e atendeu a ligação no jardim, onde sabia que não seria ouvida. Dr. Peterson disse baixinho ao telefone. Sim. Consegui acesso aos registros médicos. Não, eles não suspeitam de nada ainda. Sim. Doutor. As crianças confirmaram tudo o que esperávamos. Isabela realmente contou a ele sobre Grace. Do outro lado da linha, Dr. James Peterson, ex-chefe de Camila no Hospital Infantil de Atlanta, suspirou pesadamente. Camila, você tem certeza disso? Acusar uma família da alta sociedade de esconder informações sobre uma morte é muito sério. Doutor, o senhor sabe que Isabella Blackwood não morreu em um acidente de carro. Camila disse firmemente. Ela morreu por complicações de linfoma que vinha escondendo da família há meses. E Grace Williams, a enfermeira particular que a tratava secretamente, desapareceu misteriosamente 3 dias antes da morte de Isabella. Grace Williams, que por acaso é Dr. Peterson começou. Minha irmã mais velha. Camila terminou. E eu vim aqui para descobrir não apenas o que aconteceu com ela, mas por que uma família milionária faria uma mulher negra desaparecer após ela se dedicar a cuidar de uma paciente terminal. Pela janela da sala, Thomas observou Camila ao telefone, notando a seriedade em seu rosto. Algo sobre sua postura, a forma como segurava o telefone, sugeria que essa conversa era muito mais importante do que uma simples ligação de negócios. Vivien, ele disse lentamente, você se lembra da enfermeira particular que Isabella contratou durante os últimos meses de vida? Aquela que vinha cuidar dela quando pensávamos que ela estava apenas cansada. Vivien empalideceu. Por que está me perguntando isso agora, Thomas? Por quê? Thomas respondeu, observando Camila encerrar a ligação e voltar para casa. Tenho a sensação de que nossa nova babá sabe muito mais sobre nossa família do que está demonstrando. Quando Camila voltou à sala, tinha uma expressão diferente. Ainda profissional, ainda controlada, mas havia algo em seus olhos que não estava lá antes. Uma determinação que fez Vivien se remexer desconfortavelmente na cadeira. Desculpa a interrupção, Camila disse, guardando o telefone. Era uma ligação sobre um caso antigo do hospital. Às vezes o passado nos alcança de maneiras inesperadas. Thomas e Vivien trocaram um olhar rápido, ambos percebendo que esse comentário carregava um peso que ia muito além de suas palavras superficiais. Bem, Vivien disse, forçando um sorriso, acho que discutimos o suficiente por hoje. Thomas, você não disse que tinha ligações importantes para fazer. Mas Thomas não conseguia parar de observar Camila, tentando decifrar o que havia mudado em sua expressão após aquela ligação. Havia algo sobre ela, algo que ele não conseguia identificar exatamente, que o fazia se sentir simultaneamente atraído e levemente inquieto. Camila sorriu gentilmente para ambos. Vou verificar as crianças antes de me recolher. Boa noite, Sr. Blackwood. Senhora Blackwood. Enquanto ela subia as escadas, Thomas não conseguia se livrar da sensação de que havia acabado de presenciar o momento em que uma peça-chave de um quebra-cabeça muito maior havia se encaixado. O que ele não sabia era que Camila Williams não havia chegado àquela casa por acaso, e que a conversa que acabará de testemunhar era apenas o primeiro movimento em um jogo que ela planejava há muito mais tempo do que qualquer um deles poderia imaginar. Na manhã de sexta-feira, exatamente uma semana após sua chegada, Camila desceu para o café da manhã carregando uma maleta de couro e um tablet. Thomas imediatamente notou a mudança em seu comportamento. Havia algo definitivo em seus movimentos, como se um longo jogo finalmente tivesse chegado ao fim. Bom dia, cumprimentou calmamente, servindo panquecas para Lily e James, que correram para abraçá-la como faziam todas as manhãs desde que ela chegara. Vivien,
que acabará de entrar na cozinha, parou ao ver a maleta. O que é isso? Você está se demitindo? Por que se está? Eu sempre disse que... Na verdade, Camila interrompeu gentilmente. Vim devolver algo que pertence a esta família há muito tempo. Ela abriu a maleta e tirou uma fotografia, colocando-a no balcão de mármore. Thomas se aproximou e empalideceu instantaneamente. Era uma foto de Isabela no hospital, claramente muito doente, ao lado de uma mulher negra de jaleco branco que segurava sua mão carinhosamente. Conhece esta pessoa? Camila perguntou, observando a reação deles. Vivien ficou rígida como pedra. Thomas pegou a foto com mãos trêmulas. Essa é Grace Williams. Camila continuou, sua voz ainda calma, mas carregada de algo perigoso. Enfermeira de cuidados paliativos especializada em câncer. Ela cuidou de Isabela durante os últimos 6 meses de vida, quando vocês pensavam que ela estava apenas cansada demais para sair de casa. Eu não entendo. Thomas gaguejou. Mas seus olhos revelavam que entendia perfeitamente. Grace Williams é minha irmã mais velha. Camila revelou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E ela desapareceu 3 dias antes de Isabela morrer. Curiosamente, no mesmo dia em que Isabela assinou um testamento alterando significativamente a herança das crianças. Vivien finalmente encontrou sua voz. Isso é chantagem. Thomas, chame a polícia. Chantagem. Camila riu sombriamente, tirando mais documentos da pasta. Vamos ver o que é chantagem de verdade. Ela espalhou papéis pelo balcão. Aqui estão as transferências bancárias que vocês fizeram para Grace. $50 mil por descrição sobre o diagnóstico de Isabela. Aqui o acordo de confidencialidade que a forçaram a assinar. E aqui. Camila fez uma pausa dramática, tirando um gravador digital. A conversa telefônica onde você, Vivien, ameaçou denunciar Grace à imigração por exercer medicina ilegalmente se ela não desaparecesse imediatamente após a morte de Isabela. Thomas soltou um som de choque. Mãe, você não fez isso. Ela fez. Camila confirmou, apertando play no áudio. A voz estridente de Vivien ecoou pela cozinha. Escute bem, sua negrinha metida. Isabela morreu. Você pegou seu dinheiro sujo. Agora saia daqui antes que eu cuide para que seja deportada como a intrusa que é. O rosto de Thomas ficou completamente branco. Vivien tentou negar, mas as palavras simplesmente não saíam. Grace teve que fugir da cidade em 24 horas. Camila continuou implacavelmente. Ela abandonou sua vida, seu apartamento, seus sonhos de montar uma clínica para pacientes necessitados. Tudo porque uma mulher privilegiada decidiu que uma enfermeira negra que conhecia os segredos da família era uma ameaça. Você não pode provar nada disso. Vivien conseguiu sussurrar. Camila sorriu friamente. Posso, e vou. Sabe qual é a beleza da tecnologia moderna, Vivien? Grace gravou tudo. Cada conversa, cada ameaça, cada transferência bancária. Ela sabia que pessoas como você tentariam silenciá-la. Thomas se apoiou no balcão, claramente em choque. Isabela teve câncer por 6 meses. Linfoma avançado. Camila confirmou suavemente. Ela queria protegê-lo da dor de vê-la definhar. Grace respeitou essa decisão mesmo sabendo que seria difamada por isso mais tarde. E você veio aqui para quê? Se vingar? Vivien perguntou, tentando recuperar algum controle. Vim buscar justiça para minha irmã. Camila corrigiu. E garantir que Lily e James cresçam sabendo a verdade sobre como sua mãe realmente morreu rodeada de amor e cuidados profissionais, não sozinha em um acidente, como vocês preferiram acreditar. Naquele momento, Camila se dirigiu diretamente a Thomas. Sua esposa deixou cartas para as crianças. Thomas. Uma para cada aniversário até completarem 18 anos. Grace as tinha, mas teve que fugir antes de poder entregá-las. Elas estão aqui. Ela bateu na pasta. Thomas começou a chorar silenciosamente. Papai. Lily se aproximou, sentindo a tensão no ar. Por que você está triste? Vivien, percebendo que estava perdendo tudo, fez uma última tentativa desesperada. Thomas, você não pode acreditar nisso. Essa oportunista veio aqui com um plano desde o início. Sim, vim. Camila admitiu sem hesitação. Vim descobrir o que aconteceu com minha irmã. Mas também vim porque 2 crianças inocentes estavam sofrendo por causa dos segredos tóxicos que vocês guardavam. E no processo, encontrei algo que não esperava. Ela olhou diretamente para Thomas. Encontrei um homem bom que merece saber a verdade sobre a mulher extraordinária que perdeu. E 2 crianças que merecem crescer honrando a memória real de sua mãe, não uma versão higienizada criada para proteger o orgulho da família. Thomas se aproximou de Camila, seus olhos vermelhos mas determinados. O que você quer? Dinheiro. Compensação para sua irmã. Quero que Grace possa voltar para casa. Camila respondeu simplesmente. Quero que ela receba o reconhecimento que merece por ter cuidado de Isabela com tanta dedicação quando a própria família escolheu viver na negação. E quero que Vivien enfrente as consequências legais de suas ameaças e discriminação. Vivien explodiu. Você não pode fazer isso. Eu tenho advogados, tenho conexões, e eu tenho a verdade. Camila respondeu calmamente. Gravada, documentada e testemunhada. Além disso, tenho algo que suas conexões não podem comprar: uma consciência limpa por ter lutado pelo que é certo. Naquele momento,
enquanto Vivien percebia que seu mundo de privilégios estava desmoronando e Thomas começava a entender a extensão do que havia perdido. Camila sabia que a justiça finalmente seria feita. Mas a verdadeira vitória não seria a queda de Vivien. Seria ver Grace capaz de voltar para casa de cabeça erguida e Lily e James crescendo conhecendo a verdade sobre o amor incondicional de sua mãe. 6 meses depois, a manchete no jornal local dizia socialite condenada por discriminação racial e ameaças multa de $2 milhões. Vivien Blackwood havia perdido não apenas o processo, mas também sua posição em 5 conselhos de caridade e o respeito de toda a elite social que tanto valorizava. Ela teve que vender a mansão da família para pagar as indenizações. Thomas me contou enquanto observávamos Lily e James brincarem no jardim de nossa nova casa, menor, mais aconchegante, mais real. Camila relatou. Ela se mudou para um apartamento do outro lado da cidade. Parece que descobriu que o dinheiro não pode comprar dignidade quando você perdeu toda a sua. Camila sorriu, ajeitando o anel de noivado que Thomas lhe dera no mês anterior. Ele havia pedido sua mão na cozinha, entre panquecas queimadas e risos das crianças, exatamente como ela sempre sonhara que o amor verdadeiro seria. E Grace? Thomas perguntou, como fazia toda semana desde que a irmã de Camila voltará à cidade. Ela está abrindo sua clínica comunitária na próxima semana. Camila respondeu orgulhosamente. Com o dinheiro do acordo e doações de pessoas que ouviram sua história. Ela vai tratar crianças carentes gratuitamente. Exatamente o sonho que Vivien quase destruiu. Grace havia se tornado uma pequena celebridade local depois que a história veio à tona. Entrevistas em jornais, convites para falar sobre discriminação no sistema de saúde e, mais importante, reconhecimento público de que havia sido uma enfermeira excepcional, injustamente perseguida por preconceito racial. Papai Camila. Lily correu para abraçá-los, usando o apelido que havia inventado e que derretia o coração de ambos toda vez. Tia Grace está aqui. Grace Williams caminhou pelo jardim carregando uma caixa embrulhada em papel colorido. Aos 35 anos, havia finalmente recuperado o brilho nos olhos que Camila não via desde antes de sua fuga forçada da cidade. As cartas, Grace anunciou solenemente. Entregando a caixa a Thomas. Isabela escreveu uma para cada aniversário até os 18 anos. Ela queria que vocês soubessem o quanto os amava mesmo quando não pudesse estar presente. Thomas segurou a caixa com mãos trêmulas, finalmente entendendo a profundidade do amor que sua esposa sentia por ele e pelas crianças. Ela sabia que estava morrendo. Perguntou. Nos últimos 3 meses? Sim, Grace respondeu gentilmente. Mas ela também sabia que vocês ficariam bem. Especialmente depois que conheceu Camila. Ela conheceu Camila? James perguntou. Confuso. Grace sorriu. Sua mãe viu uma foto da minha irmãzinha quando mostrei para ela no hospital. Ela disse essa menina tem olhos de quem cuida das pessoas com amor verdadeiro. Se Thomas algum dia precisar de alguém especial em sua vida, espero que seja alguém como ela. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo vento nas árvores e o som distante de crianças brincando na vizinhança. Então mamãe sabia, Lily sussurrou. Mamãe sempre sabem, Camila respondeu, abraçando as 2 crianças. E ela escolheu bem. Escolheu que vocês crescessem com muito amor. 3 dias depois, durante a inauguração da clínica Grace Williams de cuidados pediátricos comunitários, uma multidão se reuniu para apoiar a nova empreendedora. Thomas foi o primeiro doador oficial, contribuindo com $100 mil de seu próprio bolso. É o mínimo que posso fazer, disse ao microfone durante a cerimônia. Para compensar os erros do passado e apoiar um futuro onde nenhum profissional competente seja julgado pela cor de sua pele em vez de suas qualificações. Do outro lado da cidade, Vivien assistiu à transmissão ao vivo em seu celular de seu pequeno apartamento de 2 quartos. Sozinha, moral e financeiramente falida, ela finalmente entendeu que o preconceito lhe havia custado muito mais do que sua fortuna. Havia custado sua família. Naquela noite, enquanto Camila colocava Lily e James na cama, ela refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia levado até ali. Chegará àquela casa como uma babá temporária, buscando justiça para sua irmã. Agora estava prestes a se tornar esposa e mãe adotiva, e havia ajudado a construir algo muito maior. Você se arrepende de alguma coisa? Thomas perguntou quando ela desceu as escadas. De ter esperado tanto tempo para vir aqui, Camila respondeu sem hesitação. Grace sofreu 2 anos desnecessários porque demorei muito para reunir coragem de investigar o que realmente aconteceu. E eu me arrependo de ter demorado tanto para perceber que a mulher mais extraordinária que já conheci estava bem na minha frente, Thomas disse, puxando-a para um abraço. No fim das contas, Vivien Blackwood havia tentado usar privilégio e preconceito para silenciar uma mulher negra talentosa. Em vez disso, apenas revelou sua própria mediocridade moral e abriu caminho para que 2 irmãs extraordinárias transformassem uma injustiça em uma vitória inspiradora. A verdadeira ironia era que, ao tentar manter Grace em seu lugar, Vivien havia criado as condições perfeitas para que tanto Grace quanto Camila alcançassem um sucesso e reconhecimento muito maiores do que teriam se nunca tivessem sido desafiadas por sua ignorância. Camila aprendeu que às vezes a melhor vingança não é destruir aqueles que nos
Machuca um ponto é construir algo tão bonito e impactante que sua malícia se torna apenas um pequeno obstáculo que você superou em seu caminho para a grandeza. 6 meses depois da inauguração da clínica, Grace havia se tornado uma referência nacional em cuidados pediátricos comunitários. Sua clínica atendia mais de 200 crianças carentes por mês, e ela havia sido convidada para palestrar em conferências médicas por todo o país. Thomas e Camila se casaram em uma cerimônia íntima no jardim de sua nova casa, com Lily e James como pajens. Grace foi a madrinha, e a festa foi uma celebração da família que escolheram construir juntos, baseada no amor, respeito e justiça. Na manhã seguinte ao casamento, Thomas finalmente abriu a primeira carta de Isabella. Era endereçada a ele, explicando sua decisão de esconder a doença e expressando sua gratidão por Grace ter cuidado dela com tanta dedicação. Meu querido Thomas, a carta dizia: se você está lendo isso, significa que Grace cumpriu sua promessa de entregar minhas palavras quando chegasse a hora certa. Escondi minha doença não por orgulho, mas por amor. Queria que você se lembrasse de mim como era, não como me tornei nos últimos meses. Grace foi um anjo em minha vida. Ela não apenas cuidou de meu corpo, mas também de minha alma. Prometeu-me que, se algo acontecesse comigo, ela encontraria uma forma de garantir que você e as crianças ficassem bem. Nunca imaginei que isso significaria trazer sua irmã até vocês. Camila tem os olhos mais gentis que já vi. Mesmo através de uma simples fotografia, pude ver que ela é alguém que ama sem condições. Se o destino permitir que seus caminhos se cruzem, abra seu coração para ela. Ela cuidará de vocês como eu cuidaria. Thomas chorou enquanto lia, finalmente entendendo que Isabella havia orquestrado tudo. Mesmo em seus últimos momentos. Ela havia plantado a semente que eventual resultou em Grace conhecer Dr. Peterson, que por sua vez orientou Camila a se candidatar à posição de babá quando soube da situação das crianças. 5 anos depois, Lily e James, agora com 10 anos, eram crianças confiantes e felizes. Eles sabiam toda a verdade sobre sua mãe biológica e sobre como Camila e Grace haviam lutado para honrar sua memória. A clínica Grace Williams havia se expandido para 3 locais diferentes, atendendo comunidades carentes em toda a região. Grace havia se tornado uma das enfermeiras mais respeitadas do estado, e sua história era contada em escolas de medicina como exemplo de perseverança e justiça. Camila havia retornado à enfermagem, trabalhando meio período na clínica de Grace enquanto cuidava de Lily e James. Ela também começara a escrever um livro sobre sua experiência, que seria publicado com o título Quando o Preconceito Encontra a Justiça, uma história de 2 irmãs. Thomas havia se tornado um defensor ativo dos direitos civis, usando sua posição e recursos para apoiar organizações que combatiam a discriminação racial. Ele frequentemente falava em eventos sobre como o preconceito de sua família quase destruiu as pessoas que mais amava. Vivia em Blackwood, agora com 70 anos. Vivia sozinha em seu pequeno apartamento. Ela havia perdido todos os amigos e conexões sociais. Ocasionalmente, enviava cartas pedindo perdão, mas nunca recebeu resposta. Sua história se tornou um exemplo na comunidade de como o preconceito pode destruir até mesmo aqueles que pensam estar protegidos por privilégios. Em uma tarde de domingo, enquanto toda a família estava reunida para um churrasco no jardim, James perguntou Camila: você algum dia perdoou a vovó Vivien? Camila parou de cortar tomates e pensou cuidadosamente. Sabe, James, perdoar não significa esquecer ou fingir que algo ruim não aconteceu. Perdoar significa não deixar que a raiva de alguém controle sua vida. Eu escolhi usar minha energia para construir algo positivo em vez de destruir algo negativo. Vivien se destruiu sozinha com seu preconceito. Eu não precisava fazer nada além de contar a verdade. Lily assentiu sabiamente. Mamãe Isabella sempre dizia que a verdade é como o sol. Pode ser coberta por nuvens, mas sempre encontra um jeito de brilhar. Grace, que havia chegado para o almoço, sorriu para sua irmã. Você sabe o que mais me orgulha em toda essa história? Não é que conseguimos justiça. Embora isso tenha sido importante. É que transformamos nossa dor em propósito. Minha clínica já atendeu mais de 5.000 crianças. Muitas delas de famílias que enfrentam preconceito todos os dias. Cada criança que ajudamos é uma vitória sobre a mentalidade que quase nos destruiu. Thomas levantou seu copo de limonada. Um brinde, disse: as mulheres mais corajosas que conheço. Que transformaram injustiça em justiça, preconceito em propósito, e ódio em amor. Hoje, 10 anos depois dos eventos que mudaram suas vidas, a história de Camila, Grace e a família Blackwood é contada em universidades, seminários sobre direitos civis e programas de treinamento em hospitais. A clínica Grace Williams se tornou um modelo nacional de cuidados de saúde comunitários, atendendo mais de 15.000 pacientes por ano. Grace recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio Nacional de Enfermagem por Excelência em Cuidados Comunitários. Camila completou seu mestrado em Psicologia Infantil e se tornou uma especialista reconhecida em trauma infantil e dinâmicas familiares. Seu livro se tornou um best-seller e é usado como material didático em cursos de psicologia e serviço social. Thomas transformou sua empresa em uma das principais defensoras da diversidade corporativa,
implementando programas que garantem oportunidades iguais para profissionais de todas as origens. Ele frequentemente diz que suas maiores realizações não são seus sucessos nos negócios, mas ter criado filhos que veem a diversidade como uma força, não uma ameaça. Lily e James, agora adolescentes, são defensores ativos dos direitos civis em sua escola. Eles frequentemente visitam a clínica de Grace como voluntários e planejam seguir carreiras na área da saúde para continuar o legado de suas mães. Vivian Blackwood morreu sozinha em 2032. Aos 75 anos. Ela havia passado os últimos anos de sua vida em relativo isolamento, nunca tendo conseguido se reconciliar com a família que perdeu devido a seu preconceito. Suas últimas palavras, de acordo com os paramédicos, foram: "Eu estava errada." A história de Camila e Grace Williams não é apenas sobre duas irmãs que lutaram contra o preconceito. É sobre como a coragem de enfrentar a injustiça pode transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também as vidas de gerações futuras. É sobre como o amor verdadeiro, seja romântico, familiar ou pela humanidade, sempre encontra um jeito de vencer o ódio. E é sobre como, no final das contas, a verdade realmente é como o sol pode ser temporariamente obscurecida, mas sempre encontra um jeito de brilhar. Você já presenciou situações onde o preconceito foi a ruína daqueles que o praticavam? Como você reagiria se descobrisse que alguém próximo a você foi vítima de discriminação injusta? Esta história nos lembra que a justiça nem sempre é rápida, mas quando é alimentada por pessoas corajosas dispostas a lutar pelo que é certo, ela sempre encontra um caminho. Às vezes, a melhor vingança não é destruir aqueles que nos machucam, mas construir algo tão bonito e impactante que sua malícia se torna apenas um pequeno obstáculo que superamos em nossa jornada para a grandeza. O preconceito não prejudica apenas suas vítimas, ele destrói a alma daqueles que o praticam, deixando-os isolados em um mundo que cada vez mais valoriza a diversidade, a compreensão e o amor incondicional.